Vascaíno, muito prazer. Ô João, rapidinho, se tu me permitir, cara, 30 segundinhos até para agregar a tua fala agora, justamente para falar sobre o tema. Destacar também a coletiva do Ramon Dias, né? Foi uma coletiva bem enérgica, até nesse sentido também, em que ele exige, né? Ali, ele parece que ele tá no clube já há 2, 3 anos, sabe? É impressionante, porque ele já entendeu o que é o Vasco, o que é a Barreira e o que é essa torcida maravilhosa e o que é que ela tem feito pelo clube, né? Em tão pouco tempo. Então, assim, aproveitando justamente a tua explanação, traz um pouco também do Ramon Dias aí nesse contexto e falar também da Barreira e desse momento mágico que foi ontem. Cara, exatamente. Inclusive, ainda há pouco, o Vasco Sub-20 está jogando, né? Contra o Fluminense. E o filho dele, auxiliar técnico, o Emiliano, está acompanhando o jogo. Então, para você ter noção do quanto as pessoas que vêm trabalhar no Vasco acabam se identificando com o Vasco. E eu acho que isso passa muito pela história do clube em si. É o único clube grande que fica sediado na Zona Norte. É o clube que ano que vem completam 100 anos da resposta histórica e que nós estamos num contexto de resposta histórica de novo. Para você ver como os anos passam, mas o sistema parece que não muda muito. Trazendo um pouquinho do contexto da resposta histórica em si, que é resumidamente o Vasco se posicionar contra a discriminação no futebol, porque ele vinha sendo campeão de tudo naquela época, 1924. E agora, cara, olha como são as coisas. A gente pega um Vasco de 15 anos de sucateamento, extremamente fragilizado, o torcedor vai lotar o Maracanã sem estar disputando absolutamente nada, tá ali brigando para não cair de novo, e o torcedor lota o Maracanã e lota as ruas de São Januário após uma proibição absurda. E, bom, eu acho que a mídia, de uma certa forma, até seria até... Pô, não ia saber mais no que acreditar se a mídia como um todo apoiasse essa intervenção de São Januário. Cara, eu dei uma olhada hoje na decisão do agravo de instrumento que manteve a interdição de São Januário. A decisão tem 24 páginas. Em quantas páginas a gente vê um fundamento jurídico? Uma. Na verdade, nenhuma. É literalmente 2 artigos da Lei 14.597 de 2023, que é a nova lei dos esportes, em que se fala ali no artigo 2º e no artigo, se não me engano, 147, 143, alguma coisa assim, sobre a segurança do torcedor. 146, perdão. Sobre a segurança do torcedor ali no âmbito do estádio de futebol, em que a entidade mandante tem que garantir a segurança. Esse foi o único fundamento jurídico em si que a desembargadora usou no voto dela, que foi o voto que manteve a interdição. Agora, nós vimos também essa semana um vídeo do suposto promotor do Ministério Público, onde ele dava uma entrevista no podcast, ele falando que ele é torcedor do Fluminense. Fluminense que é o clube que vem tendo embates históricos na justiça com o Vasco, tanto pela questão do uso do Maracanã, quanto por questões alheias à vontade das partes. Já teve briga por lado, o Fluminense queria jogar na Sul e era o Vasco, e enfim, é ali a decisão da concessão, aí agora se usa, não usa. Eu não vou entrar nesse embate em si, não. Eu quero falar da interdição de São Januário. Cara, é uma interdição completamente preconceituosa, na minha visão, não só na minha, na visão de muitos outros juristas, né, muitos outros advogados, porque você não vê uma força-tarefa tão grande assim para interditar as arenas, as novas arenas. Inclusive, eu trouxe aqui alguns atos recentes, né, menos de um ano atrás para cá, inclusive num jogo dos 2 maiores clubes de apelo midiático da atualidade, que é o Palmeiras e o Flamengo. Uma torcedora simplesmente morreu
nos arredores do estádio, e a desembargadora do TJRJ usou como fundamento jurídico que a entidade mandante tem que prezar pela segurança dos seus consumidores, dos seus torcedores que estão ali na condição de consumidor, antes e depois dos jogos, dentro e fora do estádio. E, assim, eu não vi o Allianz Arena ser interditado. Eu acho que ninguém viu. Houve brigas pelo Rio de Janeiro no final de semana porque jogaram Flamengo e Botafogo. Eu não sei se vão interditar o Newton Santos. Eu acho que não. O Santos, que é um time que também briga, né, contra o rebaixamento esse ano, teve um torcedor invadindo para agredir o goleiro Cássio, do Corinthians. O Santos, que foi condenado pelo STJD em 8 jogos de portões fechados, cumpriu 4, e já está com seu estádio liberado. Agora, o Vasco precisa instalar biometria, precisa fazer uma nova vistoria no estádio. A Justiça, inclusive, negou a produção do parecer técnico de uma empresa especializada que o Vasco contratou para poder liberar São Januário, porque, segundo o voto da desembargadora, é uma prova unilateral, que não foi submetida à contraditória e ampla defesa, né, do Estado, da promotoria do Ministério Público. Então, ela determinou, o juízo de primeiro grau, na verdade, determinou que fosse feita uma nova perícia, e olha só, uma nova perícia que custará ao clube a bagatela de R$1 milhão, que foi a proposta de honorários. Então, você vê, pelo menos eu vejo, não é uma situação jurídica em si, é uma situação política, social. Um voto onde um membro do poder público, né, da justiça, deixa claro que ali não pode acontecer jogos porque você está perto de uma comunidade, ele vai ter que pedir a intervenção de todos os estádios do Rio de Janeiro, porque o Maracanã fica a 3 quilômetros da comunidade do Salgueiro e a 2 quilômetros da comunidade da Mangueira. O Engenhão também fica na proximidade ali, Engenhão não, Newton Santos, fica também nas proximidades das comunidades do Lins, Vasconcelos, de Pilares, de Água Santa. Então, assim, você não vê um apelo tão grande assim para a intervenção de outras arenas ou de outros estádios, como você está vendo como está acontecendo em São Januário. E isso impacta tão diretamente na população daquele local que o perfil da Secretaria do Trabalho da Prefeitura do Rio de Janeiro levantou dados de como essa interdição impacta no comércio e na vida daquela população. É uma população carente, não escolhe onde nasce, não escolhe em que condições vive. É um dever do Estado, constitucionalmente falando, que deve zelar pela segurança dos seus cidadãos. E, sinceramente falando, como torcedor vascaíno mesmo agora, tirando um pouco do lado advogado, eu frequento São Januário desde que eu era criança. Eu nunca tive problema na comunidade da Barreira do Vasco. Acho que aqui ninguém nunca teve problema na comunidade. Ela é uma comunidade relativamente tranquila. Você não ouve notícias envolvendo trocas de tiro, operação policial. Você não vê nada disso ali. E é uma comunidade que é cercada e vive e respira Vasco da Gama. 18 mil moradores da comunidade foram impactados diretamente por essa interdição, porque o clube acaba gerando renda e acaba gerando emprego, informal ou formal, que tem muitos moradores dali que acabam sendo contratados pelo clube, até pela proximidade, e que está aí sem poder trabalhar, sem poder ganhar dinheiro por uma decisão completamente rogada a todas as venas, absurda. Então, esses eram alguns pontos que eu queria trazer aqui hoje, porque é bom lembrar, esse ano, um torcedor do Fluminense foi morto a tiros nos arredores do Maracanã. A interdição que o Maracanã está sofrendo é por causa do gramado, não é por causa da confusão. E nem se falou, o Fluminense não foi punido em nenhum jogo. Ali foi aquele famoso caso isolado número 397 do dia, né? Mais um caso isolado. Então, assim, a gente está vendo uma corrente muito boa
da mídia em relação ao Vasco. A gente vê entidades, tanto estatais quanto privadas, apoiando o Vasco, e estamos novamente, né, vamos definir bem as condições, mas novamente num cenário de resposta histórica. E a torcida do Vasco, mais uma vez, dando uma resposta histórica. Pô, eu chuto facilmente aqui que ali em São Januário ontem tinha mais de 10 mil pessoas, provavelmente. Lotaram as ruas de São Januário, fizeram festa, não se ouve notícias de vandalismo, não se ouve notícias de confusões. O resultado não foi tão favorável assim para o time em questão de tabela de campeonato, e mesmo assim você não viu caso de vandalismo. Então, um argumento jurídico, se é que ele existiu em algum momento para a manutenção da interdição do estádio, ele é completamente nulo. Ele, na verdade, alguém precisou fundamentar essa decisão, pegaram ali um contexto genérico de segurança que não é aplicado em outros locais e aplicaram ali no Vasco como teste, né? Mas agora é o único estádio que fica bem localizado numa comunidade. Então a gente traz essa discussão para a pauta, né? Tanto o nosso torcedor ilustre do Vasco, Lédio Carmona, deu uma entrevista excelente falando disso. E ontem o nosso técnico Ramon Dias falou: a gente não vai cair, o nosso time não vai cair, a gente vai lutar até o fim e a gente só quer jogar na nossa casa, casa que o nosso torcedor construiu. E nós estamos tomando todas as medidas que cabem a um clube de futebol tomar. Agora, o dever de polícia não compete ao clube, o dever de polícia é do Estado. Se ele não tinha efetivo policial para conter uma rebelião, conter qualquer ato de vandalismo, é claro que eu não estou aqui ratificando que o que aconteceu foi certo, é claro que não, aquilo ali tem que ser repudiado, e foi repudiado. Agora, foi punido, fomos punidos, pagamos. Exatamente. Aconteceu com o Santos. Santos foi aconteceu punido, com o Santos, pagou, aconteceu com o Grêmio, aconteceu com uma porrada de clube. Esporte pagou ali. O torcedor do Esporte agrediu uma bombeira, cara. Isso não existe. Deitada no chão, uma mulher. Coitada daquela senhora. Assim, é muito bom a gente deixar muito explícito o que está acontecendo para não ficar aquela